e toda esta situação foi demasiado empolada, em torno dos 4,5% referidos por Rui Machete. Bom, antes de mais, boa tarde. Saúdo a presença da senhora deputada e devo dizer que me sinto muito bem na pele de estar aqui a defrontar o Bloco Central. Isto é, os dois partidos principais responsáveis pela situação em que o país se encontra. Em segundo lugar, eu acho que de facto neste momento está a viver uma época em que não se discute o essencial e há uma série de manobras e de operações de manipulação da opinião pública que visa exatamente evitar que se analise e se discute o principal. Os disparates que o Sr. Ministro Rui Machete diz já fazem parte do anedotário nacional, não vale a pena sequer nos preocupar-nos com isso. Hoje foi este, amanhã é outro, e depois temos telejornais e primeira páginas de jornais ditos de referência a ocuparem-se muito com isso. Mas está aqui a escamotear, por exemplo, a discussão do que é o Orçamento de Estado, já aprovado na Generalidade, e que a maioria parlamentar se prepara para aprovar na especialidade, que é uma declaração de guerra a quem vive do seu trabalho e que é um verdadeiro genocídio fiscal de destruição de tudo o que resta ainda com capacidade produtiva do país. E, portanto, as pessoas ainda não houve oportunidade. E está-se a fazer propositadamente para que não haja oportunidade, que as pessoas não façam contas. O cidadão comum não se apercebeu ainda o que é que vai significar a aplicação das medidas terroristas, repito, que estão naquele orçamento, a partir de janeiro. Só quando virem o recibo de vencimento, no final desse mês, é que se vão começar a perceber dessas medidas. Para além de que há uma série de outras que vêm aí a caminho. Recordo, por exemplo, que vai ser a segunda vaga da aplicação da lei das rendas, por exemplo, o que vai ser o chegar ao fim de um número que o Governo e o EFP se recusam a divulgar do número de desempregados cujo subsídio de desemprego está a chegar ao fim neste momento. E nós assistimos a estas operações todas. A última foi esta farsa, que não tem outro nome, deve ser qualificada assim, uma farsa, é atirar areia para os olhos das pessoas sobre a pretensa diminuição do desemprego. E dando a entender que a economia está a crescer quando se escamoteia que quer a população ativa portuguesa, quer a população empregada, diminuiu drasticamente e que nós vivemos neste momento uma situação em que todos os meses saem mais de 10 mil compatriotas nossos para o exterior, a maior parte, a esmagadora maioria deles, qualquer coisa com 84% desses 10 mil e muitos que saem, são precisamente naquele escalão etário, nos dois escalões etários dos 15 aos 24 anos e dos 25 aos 35. A diminuição da população nesse segmento é de 6,9%. Isto significa que o país está a empurrar para fora das suas fronteiras precisamente aquilo que é o sangue mais vivo e aquilo que é mais necessário, de facto, para o país. Mas ninguém discute isto. E, portanto, escamoteiam-se mais coisas. Já agora, só de passagem, dizer, por exemplo, que ao falar-se do terceiro trimestre de 2013, nós vimos aí, e devo dizer que não foram só os governantes, há também uma quantidade de especialistas que têm de ser desmascarados, porque não são outra coisa que não seja manipuladores da opinião pública, a tecer loas ao aumento do emprego. Bom, os novos empregos que foram criados neste terceiro trimestre de 2013 foram quase todos no setor dos serviços. Isto é, exatamente a insistência no modelo que conduziu o país a não conseguir produzir nada e está totalmente dependente. E depois, só um ligeiro número, esses novos empregos são cerca de 48 mil. A grande maioria deles são nos serviços de turismo, restauração e hotelaria, ou seja, em atividades que são cada vez mais sazonais. E depois, se nós formos examinar com os olhos de ver e com objetividade intelectual, a gente verifica que, por exemplo, desses 48 mil, há um número, são 28 mil, que são constituídos por 9 mil são contratados a prazo. Isto é, empregos totalmente precários e temporários. 2.500 são os chamados empregos familiares sem salário. Isto é, a pessoa que ficou desempregada e vai ajudar a família a cavar batatas ou a colher, a fazer as vindimas ou a apanhar os morangos. E é isto que é a retoma da atividade económica. E, finalmente, cerca de 17 mil são os chamados empregos por conta de outrem, que são a transformação de desempregados em, potenciais, pretendidos empresários por conta própria, que estão
que, em alguns casos, são até obrigados por isso, porque agora, com as novas regras da contratação pública, as entidades públicas, para celebrarem contratos, têm de os fazer com pessoas coletivas e não com pessoas individuais, e que vão desaparecer do mapa completamente. Ora, isto, não se discute isto, não se discute uma única medida. Isso é que me parece importante assinalar. Verdade seja que o Governo não toma nenhuma medida, mas também os partidos da oposição, designadamente o PS, da minha querida amiga, também não apresenta nenhuma medida em termos de uma medida de governo, um plano de governação. De governação não são medidas para compor uma maquiagem qualquer. O que é que nós vamos fazer em matéria de pescas? Alguém sabe neste país? Ninguém sabe. O que é que nós vamos fazer em matéria de agricultura? Vamos continuar a assistir à diminuição da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional, para a transformar em campos de golfe ou construção de unidades da indústria hoteleira, ou, pelo contrário, o país deve reforçar essas áreas de produção agrícola, precisamente para se bastar do ponto de vista alimentar. O que é que nós vamos fazer do ponto de vista económico? Em que setores económicos é que vamos apostar e o que é que significa essa aposta? Quais são os investimentos estruturantes que devem ser? Nada, não se discute nada disso. E já agora, e só para terminar, eu diria, estive aqui a fazer umas contas, e diria que eu acho que é muito importante salientar isso. Dar aqui uma a política de austeridade aplicada em cumprimento do plano da Troika, convém dizer isto. O balanço, neste momento, já se faz antes do terrorista Orçamento de Estado de 2014 entrar em vigor, significa que as medidas de austeridade entre cortes e impostos foram 20 mil milhões de euros sacados dos bolsos dos portugueses, os quais apenas se traduziram numa diminuição do déficit em cerca de 6 mil milhões de euros. Como é que, diminuindo a população empregada, diminui a taxa de desemprego? Mas deixa-me concluir. Só para... Exatamente porque o conjunto da população está a ser empurrado lá para fora. Até o ano passado. A comparação é feita entre o ano passado. Não, está a aumentar. Também digo, no ano passado foram 122 daí que não é bem assim mil, como o Garcia Pereira também 122 mil, e no ano anterior 100 mil. É exatamente assim. Deixa-me só dar a imigração está a aumentar. A referência às estatísticas do desemprego é uma pura e simples manipulação, porque exatamente escamoteia a saída de pessoas forçada pela imigração forçada, que está aumentada ano para ano. Foi só este ano. Nos dois últimos anos, não senhor, dos dois últimos anos são 222 mil pessoas, das quais 100 mil no outro e 122 mil neste. E o ritmo de mês a mês está a aumentar de mês para mês. Segundo ponto, os nascimentos, nós tivemos um saldo demográfico negativo como nunca tínhamos tido. E não há nenhuma sociedade ao longo da história que consiga sobreviver a uma situação destas. Portanto, nós passamos a ter um número de óbitos muito superior ao número de nascimentos. Ninguém se preocupa com isto, porque evidentemente é envelhecimento. Terceiro ponto, 50% das pessoas que beneficiavam do rendimento do RSI perderam. Cerca de 70 mil. E perderam quando as fraudes apenas explicariam, o combate às fraudes, que é a grande explicação, apenas explicariam, quando muito, 1,5%. A finura é nós temos um país devastado, que não tem nenhuma capacidade produtiva. Por cada euro tirado ao déficit, tirou-se 1,25 euros ao PIB e aumentou-se 8,76 euros à dívida. Portanto, no fim deste programa, é evidente, o país estará completamente endividado e sem nenhuma capacidade.